Oi, tudo bem? Eu sou a Lia Camargo, eu sou blogueira, eu também faço vídeo pro YouTube, enfim, eu produzo conteúdo pra internet. Isso pra mim é mais do que um hobby, é uma profissão. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como isso começou e de como isso virou a minha carreira. Eu acredito que muitas de vocês vão me conhecer por causa do Just Lia, que é o meu blog, que existe desde 2000. Sim, é um blog que tem quase 20 anos de idade, tem uma história muito grande, é um pioneiro aqui, especialmente em conteúdo feminino pra internet. Eu sou muito orgulhosa de dizer isso, porque até hoje ele é ativo, até hoje eu falo sobre muitos assuntos que permeiam aí esse meu universo, que hoje é mais do que moda e beleza. Hoje eu falo muito sobre maternidade, falo muito sobre viagem, sobre dia a dia, sobre decoração, falo da minha casinha. Vocês podem depois, inclusive, ir lá conhecer mais do blog. Mas o engraçado disso tudo é que quando eu comecei, eu era praticamente uma criança. Os meus pais são professores, então a gente sempre teve muito livro, muita revista, muito gibi em casa. Eu sempre amei muito consumir esses conteúdos de informação e eu tinha essa vontade de produzir o meu próprio conteúdo para outras meninas da minha idade. Isso foi lá nos anos 1998, 1999, numa época em que pouca gente ainda já tinha internet aqui no Brasil, né? E eu descobri que como eu não podia imprimir a minha própria revista e sair distribuindo para as meninas, eu podia tentar fazer um site. E nesse site, quem tivesse internet podia acessar e podia ali checar as coisas que eu tava falando e eu podia dar algumas dicas. Então eu fiz isso. Então em 99 eu comecei a criar uma família de sites. Eu tinha site pra vestir bonequinha, site de personagem infantil, site pra homenagear a namorada, enfim, eu fazia um monte de sites. Então talvez vocês também conheçam um site que foi muito famoso na época, que chamava dolls.com.br, que era um site onde você vestia as bonequinhas, né? Você colocava roupinhas umas bonequinhas feitas de pixel art. E daí eu já ia mostrando um pouco desse meu interesse também pelo lado da moda, né? Por essa questão de vestir, de looks, de styling e tudo mais. De um desses sites saiu uma seção chamada Meu Diário, onde eu contava exatamente o que eu fazia no dia. E eu acabei desprendendo essa seção desse site pessoal e criando um blog, mesmo sem saber o que era blog. Isso foi no ano de 2000, não tinha esse conceito, não tinha essa ferramenta de blog no Brasil, tava começando a chegar, tava começando a acontecer. Então foi realmente assim, no início de tudo. Bom, separei esse blog, né, esse diário do meu site e transformei no Just Lia, isso foi no ano de 2000. E aí lá eu contava sobre o meu dia a dia, continuei falando da escola, do namorado, falava dentro do blog dos sites que eu criava, porque eu continuei criando esse conteúdo para outras meninas, e aos poucos foram surgindo ferramentas de publicação de blog, foi surgindo, por exemplo, a possibilidade de você ter comentário no blog, o que mudou tudo, porque aí de repente você descobria quem é que estava te lendo e você tinha o feedback e as pessoas podiam pedir o que elas queriam ver. Essa comunicação que a gente tem hoje, que é tão gostosa, que é saber quem tá te lendo, quem tá te assistindo, naquela época começou a surgir e tornou tudo mais dinâmico, tudo mais especial. Mas os primeiros desafios eu acho que aconteceram quando o blog começou a virar uma coisa muito grande. Porque no início poucas pessoas tinham internet, mas rapidinho a internet se espalhou e todo mundo começou a ter, e todo mundo começou a descobrir o blog e achar uma coisa muito legal, né? Até então, pra você descobrir uma tendência de moda, pra você descobrir uma dica pro seu filho, você só tinha a televisão e uma revista que você tinha que comprar. E de repente a internet tava lá com aquele mundo de informações e de dicas, e de dicas reais, né? Coisas que pessoas reais estavam testando. E foi aí que começou a acontecer das marcas também se interessarem e de rolar dinheiro, de virar uma profissão, de virar uma coisa séria, um trabalho. E com o trabalho vem um monte de coisas, né? Então, por exemplo, eu tive uma época no meu blog em que eu tinha uma super equipe. Então eu tinha uma redação com 5 ou 6 pessoas, nossa, eu tinha uma equipe que vocês não têm uma ideia, é uma empresa, né? O blog deixou de ser simplesmente um hobby, precisou se tornar uma empresa. Então eu precisei ver toda uma burocracia, transformar realmente aquilo ali numa papelada, em contrato e tudo mais. Pra quê? Pra que eu também pudesse ganhar dinheiro e não só gastar, porque o blog ele tem que estar hospedado no endereço na internet, que custa dinheiro. Ele tem que ter aquele .com.br, que custa pouco, mas custa alguma coisa. Ele precisa ter novidades, então você precisa criar layouts, programação. Então tem diversas coisas como qualquer profissão. Hoje em dia a gente vive um momento bem diferente na internet, que se fala de duas coisas. Se fala dos influencers e dos criadores de conteúdo. Eu me considero uma criadora de conteúdo porque hoje você não é só mais blogueiro, você tem que estar presente em todas as redes sociais fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, eu tenho o meu canal aqui no YouTube, onde eu faço mais vlogs. Eu acho que eu me encontrei um pouco nessa história de vlog. Então eu mostro muito do dia a dia da minha família. E aí que entra o Fefe, que é meu filhote, né? E é por isso que eu tô aqui com a Tricai. Eu faço muita postagem no Instagram com outro foco. Eu continuo mantendo o meu blog Just Lia falando um pouquinho mais de moda, um
pouquinho mais de beleza e assim por diante. A gente vai, né, ó, vai driblando assim as novidades, entrando em cada rede social de alguma forma. É difícil hoje eu contar da minha história como blogueira sem mencionar o YouTube, e é muito engraçado porque quando eu comecei a postar no YouTube, a gente não enxergava esse universo aqui como uma comunidade. A gente enxergava o YouTube como uma ferramenta para alimentar o blog. Eu lembro que um dos meus primeiros, se não o primeiro vídeo, foi um tour pela minha casa, pelo meu apartamento, porque eu tinha acabado de ir morar com o meu, na época, namorado, mas marido, né? Resolvi mostrar meu AP pra vocês. Tá meio bagunçado porque a gente mudou faz pouco tempo, mas espero que vocês gostem. Aqui, nossa sala de jantar. A mesa tá meio banguela de cadeira porque a gente tá usando as cadeiras como sofá. Enquanto o sofá não chega, a gente usa as cadeirinhas. Oh meu Deus, que confusão. E nessa época, uma coisa que a gente fazia muito era trocar de layout. Tipo, todas as semanas. Toda semana a gente mudava o layout do blog. Isso era muito legal porque todas as meninas acabavam aprendendo muito a usar programas de edição de imagem, aprender a manipular desenhos e fotos e cores. A gente acabava desenvolvendo esse bom gosto, assim, pra essa área do design gráfico, do web design, né? Eu acho que o mais especial em ser uma criadora de conteúdo ou blogueira é que qualquer pessoa pode ser. Não é uma coisa que você precisa pagar pra você começar um blog, né? Claro que em algum momento você vai precisar profissionalizar aquilo, mas você pode começar se você simplesmente tem a vontade de escrever a respeito de um assunto, tem um conhecimento pra dividir, você simplesmente pode fazer isso. A mesma coisa aqui no YouTube, né? Você pode pegar a câmera, ligar e não precisa ser uma câmera super profissional. Tem muito mais a ver com o conteúdo que você tem pra dividir, com a qualidade do que você tem pra falar, com o seu jeito, com o seu estilo, com a sua personalidade. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história. Eu vou voltar aqui porque eu quero contar pra vocês mais um monte de coisas, porque eu tenho uma coisa muito, muito especial que eu tô fazendo com a Tricai. E é isso, então espera. Se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal Tricai e se inscreve lá no meu canal também. Um beijo e até a próxima. Tchau!